Bom, excelente, pessoal. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu transmitir, eu vou transmitir a tela depois. Sejam muito bem-vindos ao CP. Fico muito feliz que vocês tenham escolhido essa faculdade para começar a jornada de vocês. Muito feliz também que vocês estejam aqui na reunião para a gente poder estudar anatomia juntos. É, eu imagino que alguns de vocês são muito novinhos, estão sendo a primeira experiência com uma faculdade ou algo assim. Também tenho certeza que outros já vêm de outros cursos, de outras caminhadas e aí estão começando agora esse caminho na medicina, tá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Barbosa. Eu sou aluno da UCP. Eu cheguei esse ano, no início do ano, mas eu já vim de uma caminhada na Argentina, então eu tenho uma experiência já com anatomia, com certos tipos de matérias. Então eu comecei a lecionar anatomia no primeiro semestre e ocorreu tudo muito bem, consegui bastante alunos, a gente foi andando, foi caminhando. E, enfim, eu tô aqui porque eu quero muito ajudar vocês a conseguir dar o primeiro passo certo na anatomia, sabe? Porque eu vou dizer pra vocês, é muito complicado já deixar o país para poder estudar em outro idioma. E eu não vou mentir pra vocês, a anatomia é como se fosse outro idioma. A gente vai falar sobre isso hoje. Por quê? Porque pra gente estudar anatomia, a gente vai ter que entender que existe uma linguagem anatômica, sabe? Uma linguagem anatômica. E isso é algo que pode nos confundir de início. Portanto, se a gente tiver uma base boa de generalidades, depois vai tudo se facilitando, sabe? Então é muito importante que vocês já comecem a P1, cara, com tudo, comecem já aí nas primeiras provas indo bem, porque depois o conteúdo vai se tornar mais fácil se vocês tiverem uma base fácil. O que aconteceu que veio muita gente mal nessa última semestre é que a pessoa não tinha uma compreensão boa da base da anatomia. E aí, quando pegava um tema mais complexo, ficava totalmente perdido. Então, é como se eu fosse passar para vocês uma expressão matemática. Se vocês não aprendem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, e qual a regra dos parênteses, dos colchetes e das chaves, fica muito difícil para vocês conseguirem depois conseguir resolver uma expressão. Porque não tem a compreensão do básico, sabe? Então acaba que na anatomia é a mesma coisa. O que vem depois vai se tornar muito mais fácil se você tem uma boa compreensão do que antecede, entende? Então é isso, eu tô aqui para poder ajudar vocês. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é generalidades, tá? Alguém tem alguma dúvida para começar? Vamos abrir um espaço para pergunta aqui antes da gente começar o tema. Alguém tem alguma dúvida com relação à anatomia, com relação a como funcionam as provas, são as provas de anatomia? Alguém tem que tirar alguma dúvida nesse sentido? Vou abrir esse espaço aqui agora para isso. Poderia explicar as provas, como funciona, por favor? Sim, com certeza. Então, as provas funcionam da seguinte forma. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui uma tela e eu mostro para vocês. É muito tranquilo, tá, pessoal? Funciona da seguinte forma: vocês têm que juntar 100 pontos até o final do semestre. Aí, o que acontece? A primeira avaliação que vocês vão ter vai ser uma prova prática, tá? Uma prova prática. Então, eu vou botar aqui P de prática. A prova prática, ela vale 5 pontos, tá? Então, essa vai ser a primeira prova de vocês, a primeira prova prática. Eu vou explicar depois como ela funciona de forma exata. Depois da prova prática, vai passar um tempo, vocês vão ter a P1 teórica, tá? A P1 teórica, ela vale 20 pontos, tá? E são 20 perguntas. As provas, elas podem ser da seguinte forma: elas podem ser todas choice, mas é muito difícil ser toda choice, tá? O que é choice? É múltipla escolha, tá? É muito difícil ser toda múltipla escolha. Então, o que os professores costumam fazer? Eles costumam botar múltipla escolha e verdadeiro e falso, tá? Para você justificar o falso. E aí o que acontece é que muitas das vezes, sei lá, se tem 5 verdadeiros e falsos, ele bota 4 falsos para você ter que justificar, né? E costuma até uma ou outra para completar ou escrita. Mas nada muito elaborado, a escrita, tipo, não são respostas grandes, porque senão demoraria muito tempo para corrigir. Então os professores costumam montar uma prova de 20 questões com múltipla escolha, verdadeiro e falso para justificar as falsas e uma escritinha para completar. Por exemplo, sei lá, não sei, cite o nome do osso que não se articula com nenhum outro osso. Aí vocês vão responder osso ióides. Ponto. Entendeu? É onde desemboca a vena hemiásticos. Vena ácicos. Ponto. Ou seja, respostas bem curtas ele costuma fazer. E quem for aluno do Edgar, ele costuma cobrar imagem. Então ele vai botar imagem para vocês completarem o que vocês conseguem ver na imagem, tá? E também o Edgar costuma cobrar caso clínico, tá?
Mas isso mais pra frente. Eu não sei se ele vai cobrar caso clínico agora na P1. Mas é assim que funciona a P1. Então, aqui no total das P1s, vocês já vão ter 25% de pontos para conseguir. Depois, na parte da P2, é a mesma coisa. Vocês vão ter uma segunda prova prática, que também vale 5 pontos, e depois uma outra prova teórica que vale 20 pontos. Isso já na segunda etapa do semestre, tá? Dessa forma. Beleza. E aí vai ter a final. A prova final, ela vale 40 pontos. Na anatomia, a prova final equivale a 10 pontos numa prova prática e vocês vão fazer outra prova teórica final, botar F de final, que vale 30 pontos. Isso totaliza 40 pontos que vocês têm para acumular na final. Isso no caso de anatomia. Gustavo, e o resto da pontuação? O resto da pontuação vocês vão conseguir por meio de trabalhos, tá? Por trabalhos que o professor passa, pelos seminários que vocês vão fazer, talvez alguma apresentaçãozinha oral básica que tem que fazer, e aí vocês vão ganhar 20 pontos nessa brincadeira, tá? E ainda tem mais 2 pontos da presença, portanto não faltem, vocês têm que ter, para ter o ponto da presença é importante não faltar. Pode faltar, creio que tem que ter 90% de presença, algo assim, para vocês conseguirem os 2 pontinhos da presença. E acredite, ajuda muito, tá? Portanto, é isso. Então vamos lá, repassando. Primeira, vocês vão ter uma prova prática, uma prova teórica, vai valer 25 pontos tudo. Depois vocês vão ter uma prova prática e teórica também, na parte da P2. E logo no final do semestre vocês vão fazer uma prova final. A prática vale 10 pontos e a final vai valer 30 pontos. Tá? É assim que é o sistema avaliativo de anatomia. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tá certinho? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Ficou claro? Posso explicar de novo quantas vezes necessário. Perfeito, pessoal. Excelente. Vamos lá. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre a primeira coisa que vocês vão encarar assim que entrarem na faculdade. Eu quero mostrar aqui meu material para vocês, tá? Eu tô abrindo uma mentoria, depois eu falo disso melhor, mas eu quero mostrar aqui para vocês a ordem de como vai funcionar, tá? Aqui no meu material eu tenho o primeiro ponto, como estudar anatomia. E eu vou dar essa dica para vocês de ouro e vocês não vão esquecer. Para estudar anatomia, vocês têm que estudar de forma organizada, sempre. O erro de muitos alunos é pegar aquele livro enorme de anatomia e começar a ler como se fosse um livro ou estudar de forma desorganizada. O que eu indico para vocês? Comecem sempre do grande para o pequeno, tá? Se vocês vão estudar, sei lá, por exemplo, tórax, que é a primeira coisa que a gente vai ver. Não comecem estudando nervos, artérias e veias do tórax. Comecem pelo básico. Comecem pelos ossos do tórax, tá? Quais são os ossos que compõem o tórax? As vértebras torácicas, as costelas, o esternão. Então, o que eu indico para vocês? Estudem primeiro os ossos. Depois que vocês estudaram os ossos, vocês podem partir para as articulações do tórax, tá? Já compreendi tudo, Gustavo, de ossos e articulações. E agora? Agora vocês podem pensar em músculos do tórax. E aí vocês compreendem o músculo do tórax. Por que eu estou dizendo isso para vocês e por que é muito importante vocês me escutarem nesse sentido? Porque eu vou mostrar para vocês que quando a gente estuda anatomia, eu não sei se vocês já tiveram uma caminhada, não basta só saber o nome do osso. Os ossos, eles têm pequenas protuberâncias, que a gente se chama de acidentes ósseos. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a primeira costela, para vocês terem um exemplo bem básico do que eu estou falando e entenderem onde vocês vão ter que focar, tá? Estou abrindo aqui a página de meu Atlas, né? Anatômico. Inclusive o nome desse Atlas ele tem para celular, tem para computador, se chama Atlas Anatomia 3D Atlas, tá? Ele é pago, mas vale muito a pena. Esse, no caso do computador, é vitalício. Então você paga uma vez, acho que eu paguei, sei lá, 120 reais e fica para sempre. Vale muito a pena. Já eu acho que agora para iPad tá cobrando mensal. Então fiquem atentos aí, mas vale a pena esse Atlas, ele tem até uma versão gratuita. Mostrar aqui pra vocês, ó, por exemplo, a primeira costela, tá? Deixa eu pôr aqui uma outra visãozinha aqui, pra vocês estarem dando uma olhada. Por exemplo, pessoal, a primeira costela. Não é só vocês saberem costela, pronto. Não. Vocês têm que saber que a costela ela vai ter várias regiões, ó. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma coisa chamada tubérculo de Lisfranc, tá? Tubérculo de Lisfranc. Por que esse tubérculo é importante? Porque aqui vai se insertar um músculo, que se chama músculo escaleno
anterior. Calma, não precisa memorizar isso agora, mas por que eu estou falando isso? Porque se eu não estudei o osso, e como é que eu vou saber onde se inserta o músculo? Entende? Então, por exemplo, se eu falar pra você que o, o músculo escaleno anterior se inserta no tubérculo de Lisfranc. Se eu não sei que o tubérculo de Lisfranc é uma parte da primeira costela, eu não vou entender nada, não vou compreender nada. Por isso que a gente não começa estudando por músculo, entende? A gente tem que começar sempre de osso, pra gente compreender cada parte do osso, a importância dele, com o que se articula, qual músculo se inserta ali. Isso é super importante pra gente compreender. Entenderam? Ficou claro, pessoal, o que eu estou querendo dizer ou não? Eu posso explicar novamente se alguém não entendeu. Ficou claro? Perfeito. Então, anotem aí. Essa piramidezinha aqui que eu mostrei pra vocês, ela é super importante. Primeiro, estudem tudo de osso, sabe? E de forma organizada, sem desespero. Vocês têm tempo até PU, sabe? Estudem tudo de osso, que é super importante, tanto pra prática, tanto pra teórica. Principalmente pra prática, porque eles vão marcar pra vocês. Eu vou mostrar depois como funciona. As estruturas vocês vão ter que escrever em 30 segundos. Então, desculpa, é super importante, tá? Beleza. Então, qual que vai ser a primeira aula teórica de vocês? A primeira aula teórica de vocês vai falar sobre generalidades. Generalidades, tá bom? O que são as generalidades? É a base de toda a anatomia. Se vocês não compreendem generalidades, fica muito difícil entender tudo que a gente vai ver pelo semestre. Portanto, aqui ó, a gente vai ter alguns termos de direção e situação. Vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas coisas que são muito óbvias e tem outras coisas que são um pouco mais que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. Vou pedir para alguém responder a pergunta aqui. Uma pergunta. Por exemplo, vamos ver aqui. Ó, eu vou abrir aqui, por exemplo, aqui o tórax inteiro e eu quero que vocês me respondam uma coisa. Ó, esse aqui é o coração, correto? O coração vai ter duas veias cavas. A gente vai ter a veia cava superior e a veia cava inferior. Qual que vocês acham que é a veia cava superior e qual que vocês acham que é a veia cava inferior? Vou marcar ela aqui pra vocês e vocês me dizem qual. Uma eu vou marcar de vermelho e a outra eu vou marcar de azul. Qual que vocês acham que é a veia cava superior e qual vocês acham que é a veia cava inferior? Quem responde? Quem é o corajoso que responde? Por chat? Pode ser? Pode ser por chat. Não tem problema não. Não fiquem tímidos, pessoal. Superior de vermelho, inferior azul. Cuidado, tá? Muito cuidado. Vamos lá, vou explicar pra vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender é o término de situação e direção. Superior é tudo que está em cima. Inferior é tudo que se encontra embaixo. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a veia cava superior, porque observem que ela fica mais na parte superior do corpo. Aqui a gente vai ter a veia cava inferior, porque a gente encontra ela na parte mais inferior do corpo. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é: superior é tudo que está em cima, inferior é tudo que se encontra mais embaixo, tá? Então, falou de algo que está acima, superior. Falou de algo que está abaixo, inferior. Show? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em conta. Outra coisa também que eu quero que vocês tenham em conta, que é super importante, isso aqui confunde muita gente. Anterior e posterior. E aí vocês vão anotar o seguinte: qual que é a diferença de anterior e posterior? Pessoal, é muito simples. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tudo que está na parte da frente do meu corpo, a gente vai chamar de anterior. E tudo que a gente encontra na parte de trás do nosso corpo se chama posterior. Muita gente acha que anterior, por vir antes, às vezes confunde por ser atrás. Não, mas anterior é a parte da frente. Posterior, isso é a parte de trás. E todas as estruturas que vocês identificarem, vocês têm que dizer se é anterior ou se é posterior. E o porquê, tá? Por exemplo,
Por que aqui é anterior? Porque eu encontro hacia adelante, ou seja, para frente. Eu encontro nariz, que é uma estrutura que fica virada hacia anterior. Eu encontro os olhos, eu encontro a boca. Isso tudo, esse conjunto de estruturas, me faz entender que isso aqui é a parte de frente do corpo. Portanto, é anterior. E a parte posterior? Eu encontro o osso occipital, eu encontro a apófise mastoide. Entende? Então, a primeira coisa é saber a diferença entre anterior e posterior. Isso aqui está muito bem descrito aqui. Anterior, hacia adelante, ou seja, está para frente. Posterior, hacia atrás, significa que está atrás. Então, observem. Essa aqui, ó, vocês vão estudar muito isso agora em anatomia. Essa aqui é a parte anterior do meu tronco. E essa é a parte posterior. E aí vem a pergunta mágica. Por quê? Porque essa é posterior, eu vejo estrutura tal, 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 eu vejo a escápula, vejo as apófises espinosas. Outra coisa que vocês vão ver bastante são as vértebras, né? Vocês vão ver as vértebras. Essa aqui é uma cervical, mas vocês vão ver as torácicas. Presta atenção. As vértebras, elas vão ter um conjunto de estruturas. A apófise espinosa, que é essa daqui, sempre vai ficar hacia posterior. Ou seja, ela sempre fica para trás. E o corpo da vértebra sempre fica anterior. Sempre fica para frente. Portanto, eu sei que isso é anterior e eu sei que isso é posterior. Por quê? Porque essa é a posterior, eu encontro a apófise espinosa. E essa é anterior, eu encontro o corpo vertebral. Entendem? Então é sobre a gente entender o que caracteriza a estrutura para saber se é a parte da frente, se é a parte de trás. E assim a gente vai entendendo aos poucos. Ficou claro, pessoal? Ou não? Ficou claro ou não? Excelente. Tá? Excelente. Perfeito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone. Não sintam dúvida. Não sintam dúvida, não. Não sintam vergonha, tá? Fiquem à vontade. Aí, ok? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre um termo também que o pessoal confunde muito. Muito mesmo. Que é medial e lateral. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, medial e lateral, mas é algo super importante que o pessoal confunde muito. Quando a gente vai falar de, de termos anatômicos, né? Observa, quando a gente vai falar, por exemplo, do tronco, do corpo, a gente sabe que tem uma linha média, né? Que, obviamente, a linha média não tem muito mistério, é uma linha que se localiza na parte média do corpo. É uma linha imaginária, tá? Aqui, eu desenhei para vocês a linha média. O que eu quero que vocês entendam? Tudo que está longe dessa linha média, a gente vai chamar de lateral. Tudo que a gente encontra mais próximo a essa linha média, a gente vai chamar de medial. Vou mostrar aqui para vocês. Medial. Show? Observem, ó. Tudo que está longe da linha média do corpo, que está mais para fora, eu chamo de lateral. Tudo que está mais próximo dessa linha média é mais medial. Tá? Então, observem aqui, por exemplo. Se eu dou a volta aqui. A escápula, que é esse osso aqui, ela está bem lateral à linha média do corpo. Ela está mais lateral em relação às vértebras torácicas, que ficam mais na linha média, né? Ficam mais mediais. Portanto, as vértebras são mais mediais que a escápula, que é mais lateral. Show? É isso que eu quero que vocês possam entender. Lateral, sempre para fora do corpo. Medial, em direção à linha média do corpo. Tá? Super importante isso. É só lembrar, medial, em direção à linha média. Lateral, está mais para fora. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Isso é super importante, porque, por exemplo, a clavícula, que é esse osso aqui. Observa que essa parte da clavícula é muito diferente dessa parte. Eu tenho que saber que essa porção lateral da clavícula, ela é mais plana que a porção medial da clavícula, por exemplo. Isso porque, observa, mais em direção à linha média do corpo, essa parte mais medial dela se caracteriza de uma forma, enquanto essa parte que vai mais para fora, mais lateral, está conformada, sua morfologia é diferente, entende? Então, é super importante que a gente possa entender esse conceito, a diferença de medial para lateral. Pegaram ou não?
Difícil, tá difícil, pessoal. Tá complicado entender? Pô, falem comigo, tá complicado entender? Podem abrir o áudio, pode mandar mensagem aí que eu tô lendo aqui, tá? Fiquem à vontade. Tá certinho? Pode seguir então? Perfeito. Mário, Ana Carolina responderam aí. Excelente. Obrigado, pessoal. Perfeito. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo, tá? E se precisar abrir o microfone, show. Agora, já deu uma lidinha na parte das generalidades. Eu quero que vocês entendam que tem várias coisas, né, que a gente vai ter que levar em conta. Umas mais importantes, outras menos importantes. Qual que eu diria pra vocês que são as importantes? Superior tem que saber, tá? Inferior tem que saber. É, proximal tem que saber. Distal tem que saber. Medial tem que saber. Lateral tem que saber. Todos esses termos anatômicos são muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Beleza? Para que vocês possam ir compreendendo. Outra coisa que é importante falar de generalidades, eu preparei aqui um slide para vocês, é que a gente possa compreender eixos e planos. Isso aqui muita gente se confunde no início. Mas vocês já vão começar a faculdade agora nessa semana sabendo, porque vocês estão aqui. E eu quero que vocês possam entender o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? O que eu vou mostrar aqui para vocês? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu quero expandir essa tela aqui. Pera aí. Cliquei F5. Perfeito. A gente vai falar sobre generalidades na parte de eixos e planos, tá? E eu quero que vocês entendam muito bem o que é um eixo e o que é um plano. Pessoal, o que é um eixo? O eixo é uma direção, tá? É uma flecha. É como se fosse uma flecha. O eixo é uma linha imaginária que atravessa o corpo. Essa é a definição de eixo. E, por exemplo, a gente vai ver aqui quais são os eixos que existem. São um total de 3 eixos, tá? São um total de 3 eixos que existem aqui e eu vou mostrar cada um deles para vocês. Observe. O primeiro eixo que a gente vai estudar é o eixo transversal. Eixo transversal. O que ele vai fazer? Ele vai atravessar o corpo de lateral até lateral. A gente chama de eixo transversal ou eixo laterolateral. Por quê? É uma linha imaginária que atravessa o corpo de um lado a outro lado. É assim que se define o eixo transversal. Então, observa, ele começa aqui, atravessa aqui a lateral da mulher até a outra lateral dela. Isso aqui é uma linha imaginária que a gente usa para poder entender a anatomia. Show? O primeiro eixo é esse, eixo transversal. O segundo eixo que a gente vai ver é o eixo que a gente chama de eixo longitudinal ou vertical, mas é eixo longitudinal, tá? Como funciona ele? Ele é um eixo que vai de superior, ou seja, de cima, a inferior, para baixo. Ele tem essa rota. Observem aqui a linha, como é que ela vai, como é que ela se orienta. Ela vai de cima para baixo. A gente chama de eixo ou eje longitudinal. Longitudinal. Show? Esse é o segundo eixo que a gente tem que saber. O primeiro eixo transversal. Que direção que ele vai? Laterolateral. O segundo eixo é um eixo vertical ou longitudinal. Da onde até onde que ele vai? Superior a inferior. Tá? O que eu indico para vocês? Memorizem somente um nome, tá? Para vocês não se confundirem. Então, eixo transversal, eixo longitudinal. O transversal, vocês lembram de transverso, né? Vocês vão ver que vai lateral, de um lado ao outro. O longitudinal vai de superior a inferior, tá? E o último eixo, eu vou trocar até o nome dele aqui, que é eixo sagital. E o eixo sagital, ele está indo de que direção? De anterior a posterior. Ou seja, de frente para trás. Observa que ele atravessa aqui a moça. Tá vendo? Então, cada eixo, meus queridos amigos, eles vão ter uma orientação, uma direção. O eixo transversal, de um lado a outro. O eixo longitudinal, de cima para baixo. E o eixo sagital vai ser de anterior a posterior. Vocês viram como a gente acabou de pegar um conceito anatômico que a gente estudou, de lateral, de anterior, de posterior, de superior, de inferior, e aplicamos em um conceito anatômico? Vocês viram como é importante
Apenas uma coisinha que eu falei para vocês há uns minutos atrás foi muito importante para a gente entender agora o tema de eixos. É essa sacada que a gente tem que ter ao longo de toda a anatomia, tá? Então, eixo transversal, mais uma vez, vou repetir. Látero, lateral. O segundo eixo é o eixo longitudinal. Ele é superior inferior. Vai de superior até inferior. Assim, ó, bem vertical. E o eixo sagital, ele vai de anterior a posterior. E aí você me fala, nossa, Gustavo, que nome estranho, sagital. Não tem problema, eu vou explicar para vocês por que se chama sagital, para que vocês lembrem e consigam responder a questão na prova. Alguém já ouviu falar, não sei se vocês acreditam em signos, mas existe um signo chamado Sagitário, tá? Sagital. Sagital vem de flecha, do latim flecha, sarrita, tá bom? Sarrita. E o que acontece? Observa como é que esse eixo sagital, essa linha imaginária, ela atravessa o corpo como uma flecha. Olha que interessante. É como se eu atirasse uma flecha nessa moça. Deixa eu limpar aqui toda essa sujeira que eu fiz. Pera. Acabei fazendo mais sujeira. Deixa eu abrir aqui de novo. Perfeito. Observa como é que observa como é que esse eixo ele atravessa o corpo da moça como uma flecha, de anterior a posterior. Por isso que se chama eixo sagital. Entendem? Por isso se chama eixo sagital. Por esse motivo. Porque atravessa como uma flecha o corpo. Entende? Então, Então por isso leva esse nome. Porque vem de sarrita, que significa flecha, e por atravessar o corpo como uma flecha, tem esse nome, eixo sagital, em referência aos flecheiros da antiguidade aí, né? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Eixo transversal, longitudinal, e aqui é sagital, tá? Sagital. Ficou claro até aqui? Eixos? Ficou claro ou não ficou claro? Conseguiram anotar aí quais são os eixos? Ou não? Ficou claro? Beleza, então, já que ficou claro, vou, vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou botar aqui na tela uma atividade e eu quero que vocês possam me responder. Qual eixo ou qual eixo? Vamos lá, eu embaralhei aqui e eu vou separar, vou separar em três. E separei a moça aqui em três posições aqui para vocês verem. Vou enumerar de 1, 2 e 3 para vocês responderem aí qual seria a resposta. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem aí qual seria o eixo 1, 2 e 3 para a gente conseguir fixar bastante esse conteúdo. Dá uma olhada aí. Me responde. Qual seria o número 1, pessoal? Estão vendo a tela? Então, perfeito. Me responde qual seria o número 1 que a gente está vendo aí na tela agora. Eixo tá perfeito, perfeito, muito bem, longitudinal. Por que é longitudinal? Se o docente pergunta para vocês, por que é um eixo longitudinal? Como vocês justificariam? Qual direção que ele vai? Essa é a resposta que eu quero ouvir. De baixo pra cima. Exato, de baixo para cima ou de cima para baixo, mas em termos anatômicos, como é que eu vou responder isso? Aqui, ó, responderam muito bem no chat. Taniele respondeu muito bem. Eu tenho que usar sempre a linguagem anatômica. A partir de hoje, esqueçam embaixo, em cima, não. É superior, inferior. Sacou? Responderam muito bem aí. A Ana Carolina foi até mais sofisticada. Botou cefalopodálico. Interessante. Mas, em geral, superior a inferior. Tá bom? Exatamente. Perfeito. E o número 2? Qual seria o número 2, pessoal? É qual eixo? É o eixo longitudinal? É o eixo transversal ou o eixo sagital? Perfeito. Por que é sagital? Quem sabe me responder? Qual a justificativa do porquê é sagital?
Antero-posterior, exatamente. Ele vai numa direção anterior à posterior. Isso é questão de prova básica. Vocês com certeza já teriam acertado aí, tá bom? Número 3. Qual que é o número 3 aí? E justificativa já, pra gente ganhar tempo. Perfeito, transversal. Por quê? Porque é lateral-lateral. Muito bem, perfeito, pessoal. É isso que eu quero que vocês compreendam. Se alguém ficou em dúvida, por favor, me avisa. Porque agora a gente vai para a segunda etapa da nossa aula. E se vocês não compreenderam eixos, vai ficar muito difícil compreender planos, tá? Vai ficar muito difícil compreender planos. Então, perfeito. Tá? Posso continuar então? Seguimos? Excelente, então. Beleza, pessoal. Muito bem, estou muito feliz com vocês, tá? Muito feliz, conseguiram compreender direitinho. Estou extremamente orgulhoso de vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Super inteligente esse pessoal que está chegando aí, hein? Muito bem, muito bem. Esses calouros são muito inteligentes. Perfeito. Excelente, pessoal. Então agora eu vou transmitir aqui para vocês e a gente vai começar a falar de planos, tá? A gente agora vai falar dos planos. O que são planos, pessoal? Os planos são os cortes anatômicos. E isso sim é super importante. Planos são cortes anatômicos. E a gente vai conseguir identificar aqui agora cada um deles e vocês vão sair sabendo dessa primeira aula de anatomia de vocês, tá? Observem uma coisa. Observem aqui que a gente consegue enxergar os planos, tá bom? Os planos anatômicos. E eu vou explicar que a gente também, assim como tem 3 eixos, a gente vai ter 3 planos. E o que é um plano? Um plano é um corte. Ele vai ser a soma de 2 eixos, tá? Então, observem aqui que interessante. Vamos começar pelo plano transversal, tá? A gente tem o eixo transversal, né? E também tem um plano transversal. Por que ele chama plano transversal? Por quê? Porque ele vai... Se eu faço um corte aqui nesse corpo, eu vou dividir o corpo em 2 porções. Uma porção superior e uma porção inferior. Pergunta de prova. O que eles podem perguntar? O plano transversal divide o corpo em quais porções? Opção A, direito e esquerdo. Opção B, superior e inferior. E opção letra C, vai ser anterior e posterior. O plano transversal divide o corpo em superior e inferior. E olha que interessante que eu quero que vocês entendam e compreendam muito bem para que vocês possam entender o que eu estou falando. Um plano é a soma de 2 eixos. Esse eixo aqui, me falem por áudio, por favor. Como é que se chama esse eixo aqui, que eu acabei de marcar? Essa direção. Ela está indo da onde até onde? Como se chama esse eixo? Pode falar, não escutei. Alguém abre o microfone. Como chama esse eixo aqui? Antero-posterior. Não, antero-posterior seria... Látero-lateral? Isso, seria o eixo látero-lateral, que seria o eixo transversal, correto? Observem, agora sim a resposta do nosso amigo vai fazer muito sentido. Látero-lateral, ou eixo transversal, vai se somar com qual eixo? Com o sagital, que é antero-posterior. Então, observem que o plano transversal, ele é a junção de 2 eixos. E esses eixos, quando se juntam, me permitem fazer um corte no corpo. E aí, eu consigo ter acesso a um corte onde eu presencio o corpo dividido em uma metade superior e uma metade inferior. Então, o plano transversal divide o corpo numa metade superior e numa metade inferior. Ele pode dividir qualquer região do corpo numa metade superior e numa metade inferior. É como se eu cortasse a cabeça de alguém. Eu vou ter uma parte superior e uma parte inferior divididas. Isso é um plano ou um corte transversal. Ele vai em sentido transversal. Show? Excelente. Entenderam bem o que eu estou falando ou não? Posso seguir para o plano Sim. coronal? Perfeito. Pode. Excelente. O plano coronal, ele vai dividir meu corpo em 2 setores. Em uma parte anterior e uma parte posterior. Então, observa que ele vai ser a soma também de 2 eixos. Qual que é o eixo, pessoal, que vai de superior a inferior? Longitudinal. Longitudinal. E
Observem com qual eixo que eu tenho que somar para formar o plano coronal. Transversal também. Exatamente. Então, o plano coronal é a combinação do eixo longitudinal com o transversal. Isso vai me formar um corte onde eu consigo dividir o corpo em duas metades. Uma metade anterior e uma metade posterior. Então, é como se eu pegasse um machado assim, cortasse a pessoa, a parte da cara dela pulasse para frente e a parte de trás para trás. Então, divide uma metade anterior e uma metade posterior. Observe aqui na imagem como ele é cortado, né? De anterior a posterior direitinho. Tá? Super importante vocês entenderem isso. E por último, a gente vai ter o plano sagital. O plano sagital, ele tem o mesmo nome do eixo sagital, né? E o que eu quero que vocês entendam? Para isso eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente encerrar esse tema de eixos e planos sabendo tudo bem bonitinho. O que acontece? Antigamente, existia uma lenda que os guerreiros, na hora de atirar a flecha, atiravam a flecha tão forte, mas tão forte, que quando ela entrava em um sentido anterior-posterior na pessoa, abria a cabeça do cara e separava a cabeça dele em duas metades. Então imagina, uma flechada tão forte que ao atingir, nessa lenda, né, que diz, separava a cabeça da pessoa em dois lados. Então é só vocês lembrarem disso. Plano sagital divide o corpo em duas metades. Uma metade direita e uma metade esquerda. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem essa explicação que eu dei e tentem aplicar isso em como o professor pode me perguntar isso. Se ele pergunta para vocês uma questão escrita, por exemplo, o plano que divide em direita e esquerda é o plano, vocês vão responder, sagital. O plano que divide, o corte anatômico que divide em anterior e posterior é o plano coronal, porque ele vai dividir meu corpo em anterior e posterior. Então, são 3 eixos que a gente viu. 3 eixos. E 3 planos. Só isso que vocês têm que gravar. Eixos, quais são? Eixo transversal, sentido lateral-lateral. Eixo longitudinal, sentido superior-inferior. E eixo antero-posterior, sentido anterior-posterior, ou eixo sagital. Tá? E plano transversal, vai ser um corte que divide meu corpo em superior e inferior. Plano coronal, que divide meu corpo em anterior e posterior. E plano sagital, que divide meu corpo em direita e esquerda. Ficou claro ou não? Sim. Perfeito. Então, quem consegue me responder que tipo de corte é esse? Esse é um corte, tá? É um plano. Isso aqui seria um plano sagital, um plano coronal ou um plano transversal? Coronal? Coronal. Exatamente. Porque observem como é que eu tenho o meu corpo sendo dividido numa metade posterior e a parte anterior da cara, né, tá retirada, né? Vocês podem ver que é um corte que me divide em anterior e posterior. Isso aqui é uma visão anterior da parte posterior. Entendeu? Da cara posterior. Então é muito interessante isso aqui. Tá? Próximo corte. Esse corte aqui é um corte que eu tô vendo uma visão de cima. Isso aqui é o pescoço, tá? É uma visão do pescoço cortado que eu tô enxergando de cima para baixo. Isso para vocês. Esse aqui é o corte mais difícil, eu diria. Mas ele é sagital, ele é coronal ou ele é transversal? Transversal. Transversal. Exatamente, eu estou tendo uma visão superior do pescoço cortado. Aqui, ó, a gente pode ver diversas estruturas. A gente pode identificar aqui a glândula tiroides, a gente pode identificar aqui, aqui, ó, isso aqui é a artéria carótida comum, nervo vago, vena jugular interna, tá? Então são várias estruturas que a gente consegue reconhecer. Aqui o corpo vertebral, muito bonitinho. Aqui o corpo vertebral com foramen intervertebral, bonitinho também. Músculo esternocleidomastoide, tudo direitinho aqui para a gente poder identificar. Isso aqui é um plano transversal, um corte transversal. Também pode ser chamado de plano axial, tá bom? E por último, a gente tem o último corte que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver juntos aqui agora. Que eu não postei ele. Eu tenho que postar ele aqui. Pera aí. Deixa eu montar aqui com vocês rapidinho. Faltou um corte ainda, que eu deixei aqui nos elementos separadinho pra gente estudar juntos.
esse corte aqui. Quero que me digam que corte é esse aqui. Que corte é esse? É um corte sagital, um corte transversal, um corte coronal? Sagital. 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 Observa como a gente consegue observar um corte na linha média do corpo, dividindo um corpo na metade direita e na metade esquerda. Lembra que eu falei do flecheiro, que ele tira uma flecha e divide a cara em duas metades? Então, esse seria um corte sagital, porque está dividindo o corpo numa metade direita e numa metade esquerda. Show? Separei para vocês aqui também, para a gente concluir esse tema, eu quero mostrar para vocês como isso é tomado em prova. Para isso, eu peguei uma prova de modelo antigo, que só eu tenho, porque eu refiz essa prova, eu gravei a prova no sentido de memorizar a prova, tipo, mais ou menos como era a pergunta, e depois remontei ela todinha. É a prova da professora Rossana. E eu vou mostrar para vocês como foi tomado, para que vocês possam ver como isso é cobrado em prova, tá? Uma coisa bem prática para vocês olharem aqui. Material complementar, não. É a parte de P1. Deixa eu procurar aqui nas minhas pastas. Meu drive. P1. Rapaz, não estou encontrando isso aqui. Acho que está aqui na parte recuperatória final. Aqui. Perfeito. P1, Rossana. Aqui eu vou mostrar para vocês como isso é cobrado, tá? Esse aqui é muito interessante. Essa foi a pergunta de prova, tá? Foi isso aqui que foi tomado na minha prova quando eu era do primeiro semestre. Qual eixo se orienta em direção vertical? Qual seria a resposta? Quem sabe dizer? Qual eixo se orienta numa direção vertical? Lembrando, vertical é assim, horizontal é assim, tá? Então, qual eixo se orienta numa direção vertical? Eixo longitudinal. Exatamente, você já teria acertado uma pergunta da prova. Acreditem, muita gente errou essa pergunta. Botaram um eixo sagital. Porque o plano sagital, se vocês forem ver, ele tem uma direção vertical. O plano sagital, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O plano sagital, que é esse daqui, ele tem uma direção vertical. Só que o eixo sagital, que é esse aqui, ele tem uma direção horizontal. Ó. Tá vendo? Lembrando que isso aqui é vertical, isso aqui é horizontal. Então, observem como o eixo sagital, ele tem uma direção horizontal. Mas o plano sagital tem uma direção vertical. Aí a pessoa lê a pergunta rápido, não presta atenção e erra por bobeira. Qual o eixo que se orienta em direção vertical? É o eixo sagital? Não, o eixo sagital ele vai em sentido anterior-posterior, horizontalmente. É o eixo longitudinal? É, porque ele vai de superior a inferior. É o eixo transversal? Não, ele vai em sentido horizontal também. Também não pode ser. É o eixo oblíquo? Não, a gente nem vê isso direito. Ele vai em sentido oblíquo, já diz o nome. Portanto, a resposta é letra B. Tá bom? Letra B. E aí vocês já teriam acertado uma questão da prova. Show? Ficou claro, pessoal, como funciona? Isso que eu tô falando pra vocês? Ficou claro que eu tô querendo, o que eu quis dizer? Tá certinho? Entenderam bem essa questão de eixos e planos? É uma parte que o pessoal se confunde muito na primeira aula. Porque faz uma mescla de plano sagital com eixo sagital. É o que eu falo pra vocês. O importante é estudar de maneira organizada, sempre. Maneira organizada. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês para que a gente possa fixar esse conteúdo e a gente já vai caminhando para o fim da aula, porque senão fica muito massivo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu fiz no semestre passado para mostrar para os alunos como mais ou menos funciona essa questão de eixos e planos. Eu mandei esse vídeo algumas vezes no grupo, acho que eu mandei uma ou duas vezes, e é um vídeo muito bom para vocês repassarem o conceito, tá? Deixa eu mostrar aqui e a gente já fixa esse conteúdo muito bem. Olhem aqui, ó. Observem. Ó, eu peguei essa batata aqui e eu vou mostrar para vocês a diferença de eixo e plano. Ó. Primeiro, aqui a gente tem a batata, tá? Observem o que eu vou fazer com ela. Observe o que eu vou fazer com ela. Primeiro, eu dividi ela em anterior e posterior. Fiz uma linhazinha aqui
para mostrar o que é anterior e o que é posterior. Show? Posterior, anterior. E agora eu vou começar falando dos eixos. Primeira coisa, ó, observem como é que eu vou atingir a batata num sentido, ó. Esse é o eixo sagital, que vai de anterior a posterior. É como uma flecha. Eixos são como flechas, são como setas, tá? Anterior a posterior, tá bom? Observem como é que atravessa ela de frente para trás, tá? De frente para trás. Eu chego a comentar um pouco sobre o movimento aqui, mas não se ligue nisso agora. O segundo eixo, ele vai super inferior. Eu vou ferir a batata de superior a inferior. Observem como é que é uma seta, uma flecha que vai nessa direção super inferior com a batata, tá? Depois a gente vai ver o próximo eixo, né? Que é o eixo transversal, que é lateral. Observem como é que eu vou atravessar a batata de uma lateral dela até a outra lateral, tá? Então esses são os eixos, como eu já repeti várias vezes, eles são como flechas, são setas, são linhas imaginárias que atravessam o corpo. Essa é a definição disso. E agora eu peguei uma laranja e eu vou cortar a laranja para representar os planos e como eles funcionam, tá? Primeiro a gente vai falar do plano sagital. Ele vai dividir a laranja numa metade direita, ou o corpo, numa metade direita e numa metade esquerda. Observem, um corte sagital. Depois a gente vai ter o plano coronal. O plano coronal vai ser um corte que vai dividir de anterior a posterior. Observe como é que eu vou ter uma parte anterior da minha laranja e uma parte posterior da minha laranja. Esse é o plano coronal. Show? E aqui também a gente vai ter o plano axial ou plano transversal, que eu vou dividir a minha laranja numa metade superior e numa metade inferior. Esses cortes têm que ficar muito claros para vocês. São somente 3 eixos e 3 planos. Show? Então isso que é muito importante que vocês possam ter em conta. Aqui na minha página também tem algumas coisas que vocês podem praticar. Eu não sei se vocês gostam de videogame, eu me amarro em Mortal Kombat. E Mortal Kombat é um dos jogos que eu mais gosto porque ele respeita muito a anatomia. Então vocês vão ver muitos detalhes anatômicos do jogo Mortal Kombat. E uma brincadeira que eu faço com os seguidores é nos fatalities, né? Que é quando você mata o personagem no final do jogo, tem muito corte. E aí eu peço pro pessoal identificar qual corte que é feito, né? Então observem aqui, por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é de um fatality do jogo e eu pedi para os meus seguidores responderem qual que é o corte que foi feito aqui. Primeiro ele corta aqui, corta bonitinho. E aí corta numa metade superior e numa metade inferior. Portanto, a resposta seria corte transversal. Então, são tipos de exercícios que a gente pode ir praticando, algo bem dinâmico aí, para a gente poder fixar. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão que vocês queiram tirar? Alguma dúvida de prova? Tô aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Tá tudo certinho? Alguém ficou com dúvida? Eu não quero ninguém sair com dúvida aqui hoje, tá? Perfeito. Pessoal, fico muito feliz que vocês possam ter entendido, tá? Aqui é o resuminho da generalidade, né? Aqui tá tudo bem descrito, planos e eixos, seccionantes. Aqui é o vídeo da batata eu explicando. Esse aqui, pessoal, é o material. Agora que a gente já terminou esse tema de generalidades, eu vou falar um pouco sobre como vocês podem estar tendo aula comigo e tudo mais. Eu tô abrindo exclusivamente para vocês uma mentoria, tá? Ela custa um valor muito bom. Eu consegui fazer o melhor valor que eu consegui fazer para vocês estarem tendo uma mentoria de 4 aulas por mês comigo, tá? Acesso a grupo, acesso a materiais, e você ainda ganha um drive por apenas R$ 100 por mês. É o valor que eu consegui cobrar para poder estar montando um grupo de WhatsApp, para poder tirar dúvida, para poder fazer tudo isso, tá? E esse material aqui, ele custa no valor de R$ 50, tá? Só que para quem está aqui agora na aula, ganha um desconto de 25% comprando pela Hotmart ou me mandando mensagem, consegue um desconto de 25% com um cupom de desconto Sagital, é o cupom de desconto. Então vou mostrar aqui para vocês o meu site, para que vocês possam estar dando uma olhada. Presta atenção. Aqui tem o meu contato, se vocês precisarem, e aqui vai ser todo o transcurso que a gente vai fazer. Eu vou acompanhar vocês na jornada, desde generalidades até tórax, até coração, até pulmão.
e a gente vai ver todos os temas juntos, não somente na parte teórica, mas também na parte prática. A gente analisa os preparados, a gente analisa as imagens, tudo por apenas R$ 100 por mês nessa mentoria. É um apoio muito legal, porque vocês vão ter um grupo de acesso para tirar dúvidas, tá? Eu não vou falar 24 horas, porque ninguém fica acordado 24 horas, mas a hora que eu estiver acordado, se eu não estiver desocupado, eu respondo no grupo as dúvidas de vocês, a gente vai caminhando junto. E aqui é o apunte de anatomia, né? O caderno de anatomia que eu estou oferecendo. Ele é super completo, tem 172 páginas, eu escrevi ele todinho baseado nos slides, baseado em tudo que é tomado na UCP. Observem como é que ele está bem bonito, cheio de imagens, cheio de gráficos. Vocês podem estar adquirindo ele, tá? Observem aqui. É só comprar pela Hotmart ou pode comprar diretamente comigo, que eu mando o link do Drive para vocês. Aqui está o preço em Guarani, mas é só alterar o preço para real. Eu não sei exatamente onde faz aqui, mas é só alterar o preço para real, que vocês vão ver que está nesse valor que eu falei. O cupom de desconto é Sagital, 25%. E aqui são os recursos de aprendizagem que a gente tem, né? Vocês viram que eu uso muito esse Atlas aqui para explicar. Ele é muito bom, é excelente para didática. Quem entra na mentoria, aqui ó, é R$ 100 por mês, tem acesso exclusivo ao WhatsApp, tem 4 classes de repasso por mês, teórico e prático, tudo isso direitinho. Faço o possível também para as aulas ficarem gravadas para os meus alunos, tudo bonitinho, tá? E aqui alguns feedbacks que eu deixei do pessoal que teve aula comigo. Muita gente aprovou, graças a Deus. Eu acompanhei muita gente aí, ajudei pra caramba o pessoal. Graças a Deus eu consegui ajudar, tá? Então, se alguém tiver interesse na mentoria, manda mensagem pra mim. A gente cria o grupo, a gente adiciona e eu vou estar fazendo um acompanhamento personalizado com vocês. Quem entra na mentoria também ganha de brinde, porque eu estou disponibilizando esse brinde, como eu pus aqui, de regalo eu recebi um drive, vocês vão ganhar um drive, tá? E esse drive aqui é o drive que eu uso, tá? É o drive que eu não terminei de alimentar ele. Vou mostrar pra vocês a qualidade desse drive. Ele tem muita coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Aqui nessa parte aqui de material complementar, que é o drive que eu tenho, vocês vão ter acesso aos atlas, tá? Todos esses atlas aqui, com imagens reais cadavéricas. Tem o Atlas Netter também. Tem materiais que você só consegue comigo mesmo, sabe? Não somente isso, aqui ó, tudo imagem cadavérica para vocês estudarem, tá? Vocês já ganham isso assim que entra na mentoria. E também tem parte de coração também, que coração é bastante coisa, muita coisa. Tem os livros que a gente usa, tudo direitinho. Tem radiografias também, que às vezes a gente usa para poder estudar. Tem alguns materiaizinhos mais que tem nesse drive, ele é bem completão, tá? E além disso, tem aqui o nosso xodó, que são os preparados das finais, né? E das provas práticas. Então aqui vocês vão ter acesso aos preparados e fotos que são da UCP. Vocês podem ver que tem até o símbolo da UCP aqui. E eu vou ensinar para vocês como responder cada pergunta para vocês arrasarem nas provas práticas. Então aqui tem a costela, tá? A primeira costela. Aqui, por exemplo, tá marcando o tubérculo de Lisfranc, que a gente já falou hoje. Então vocês vão ter um acompanhamento personalizado e acesso a essas fotos aí também, que são todas do departamento de anatomia da UCP. Então, tudo isso eu vou estar ensinando a vocês a identificar para vocês estarem indo bem nas provas. Show? Então, se precisarem de alguma coisa, de algum auxílio, podem falar comigo. A gente vai caminhando juntos aí. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha servido. E a gente vai se comunicando pelo grupo, tá bom? Qualquer coisa, só vocês mandarem mensagem pra mim. Foi um prazer estar com vocês, dar aula pra vocês. E, enfim, a gente vai caminhando juntos aí. E depois me falem como foi a primeira semana de vocês, se a professora falou algo que eu comentei aqui hoje, tudo mais. E é isso. Show, pessoal. Obrigado, viu, pela oportunidade. A gente se fala aí no grupo. Abraço.